Oi, turma! Olha a tia Leidiane voltando agora com a nossa disciplina de matemática. É isso mesmo. E, turminha, para nossa aulinha de hoje de matemática, a tia Leidiane gostaria de pedir que vocês não avançassem o vídeo, porque para vocês saberem conseguir responder a atividade de matemática. Pois o assunto que será trabalhado hoje, ele nunca, presta atenção, ele não foi visto ainda durante todo o nosso período letivo, ou seja, nem nas aulas presenciais e nem nas nossas aulas online. Ou seja, esse assunto, esse conteúdo, ele não foi ainda apresentado por vocês ainda na turma do 5º ano. Vocês podem ter visto no 4º ano, mas no 5º ano ele não foi ainda apresentado para vocês. Então é de extrema importância vocês assistirem um vídeo com atenção para vocês compreender. Hoje nós vamos aprender o que é fração. O que é fração? Como eu leio uma fração? Os termos que registram frações, ou seja, como representar frações, tá certo? São assuntos que nós vamos aprender na aulinha de hoje, tá certo? E a nossa atividade, ela será baseada basicamente nesse assunto. O que é numerador, o que é denominador, isso são termos que representam, que registram uma fração. Então, é importante vocês compreender, vocês assistirem a aula com atenção. Como eu falei, a nossa atividade, ela é basicamente sobre isso que a tia Leidiane está explicando, tá certo? Para depois, tia, eu não entendi a questão tal. Se você só vai entender se você assistir. Então, o que é uma fração? Fração é quando eu tenho um número, né? Quando eu tenho um todo, e esse todo ele pode ser dividido em partes, não é? Ele pode ser dividido em partes iguais, certo? E agora prestem atenção, para vocês compreender melhor o assunto, vai sair aí, né? Um vídeo anexo explicando mais detalhadamente sobre esse assunto. O que é uma fração? Como eu represento frações? Como eu leio? Quais são os termos que registram frações para nós sabermos responder à atividade sem ficar com dúvida. E se surgir dúvidas, vocês podem chegar no PV da tia, que a tia Leidiane vai estar disponível lá para ajudar vocês, tá certo? Olá, galera! Hoje, na nossa videoaula, vamos falar sobre um assunto bem legal. A imagem à esquerda nos dá uma dica. Vamos falar sobre fração. O que é fração? Fração é uma parte do inteiro. Nessa pizza, esse pedaço representa uma fração, um pedaço da pizza. Uma fatia de pão é uma fração, uma colher de arroz é uma fração. Ou seja, a fração ela está presente no nosso dia a dia. Aqui nessa pizza, esse pedaço representa 1/8 da pizza. Ou seja, vamos comer um pedaço de 8. Nomenclatura. Assim como a adição tem nomenclatura parcelas, soma ou total, a fração também tem a sua nomenclatura. O número de baixo chama-se denominador. Significa em quantos pedaços o inteiro foi dividido. Nesse caso, em 6 pedaços. O número de cima é o numerador. Ele indica as partes que forem tomadas do inteiro, que foi comida, que foi tirada ou que foi dada. Então aqui nós temos 1/6 da pizza, isto é, um pedaço de 6. Vamos à leitura do número fracionário. A fração também é chamada de número fracionário. Primeiro lemos o número de cima, que é o numerador, depois lemos o número de baixo, que é o denominador. O numerador se lê normalmente, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, 11, 12. Já o denominador, fazemos uma leitura especial,
inteiro, meio, terço, quarto, quinto e assim por diante. Sendo que a partir do 11, acrescentamos a palavra avos. 11 avos, 12 avos. Essa fração, portanto, lemos 1/7. Vamos ver se você aprendeu. Os números em vermelho, para você lembrar da leitura do denominador, que é uma leitura especial. Vamos lá? Primeira fração, fazemos a leitura primeiro do numerador, depois do denominador. Como é que ficaria? 2/3. Muito bem. Segunda fração, tempo, 1/6. Isso aí. E a última, não vamos esquecer, que é 12. Temos que lembrar da palavrinha especial. Como fica? 4/12 avos. Nós temos aqui frações especiais, são chamadas de frações decimais, porque tem como base o 10. Então, 1/10, 10 vezes 10 é 100, 1/100, e 100 vezes 10 é 1000, 1/1000. E a representação em desenho? Como vamos representar 4/8 usando uma figura geométrica? Pode ser um círculo ou um quadrado. Se você escolher um círculo, vai precisar da ajuda de uma moeda, de uma tampa. Se escolher um quadrado, um retângulo, faça uso da régua. Então, aqui nós vamos escolher um círculo. Primeiro, nós vamos repartir esse círculo em 8 partes iguais. O denominador indica uma divisão. Então, dividimos o inteiro em 8 pedaços iguais. E o numerador, ele indica as partes que foram tomadas do inteiro, comidas, retiradas. Então, nós vamos pintar 4. Observando, 4/8 significa também a metade de alguma coisa. Aqui, no caso, a metade da pizza ou de um bolo. Falando ainda de representação em desenho, começamos lá com o primeiro desenho. Ele está inteiro, portanto, a fração fica assim, 1/1. A leitura, 1 inteiro. Como ficaria a segunda fração? Ela foi dividida em 2 e foi pintado 1. Vamos lá? 1/2. Segunda fração, ela está dividida em 3 pedaços e foram pintados 2. 2/3. Próxima, 3/4. Seguinte, 4/6. Por quê? Porque ela foi repartida em 6 pedaços iguais e foram pintados 4. Última coluna, 1/3 o primeiro desenho. Segundo desenho, 1/5, porque ele está dividido em 5 e foi pintado 1. Próximo, 1/6. Fácil, não é? Aqui foi dividido em 5 e pintado 3. 3/5. E a última fração também representa a metade. 2/4, porque foi repartido em 4 e foi tirado 2. Exatamente a metade, porque 2 é a metade de 4. Agora, turma, já que nós compreendemos o que é fração, agora vocês vão compreender a nossa proposta de atividade, tá certo? Para hoje, para nossa atividade, vocês vão abrir o livrozinho de vocês mais Pike, na página 74 a 76, questões da 7ª a 11, tá certo? Tudo relacionado a esse assunto que a tia Leidiane explicou, tá certo? Livrozinho mais Pike, página 74, 76, questões 7ª a 11. Outra coisa também que a tia Leidiane irá explicar para vocês. Hoje vocês irão ter que estudar a tabuada, casinha do 5 e a casinha do 8, tá certo? Casinha do 5, casinha do 8, da multiplicação. A tia Leidiane estará lá colocando. Porque hoje, a tia Leidiane, como a tia Leidiane explicou, vai haver a videochamada 2 horas. E os alunos sorteados, os 5 alunos sorteados, eles irão tanto fazer a compreensão, como irão fazer o estudo da tabuada junto com a tia. Tá certo, turma? E também
vai ter o registro da matemática. Assim como teve o registro de português, vai ter o registro da matemática. No português foi o Maio. E agora, para a aula de hoje, nós vamos fazer o registro de tudo aquilo que eu aprendi durante toda a semana de matemática. Hoje, o aluno que foi sorteado, ele vai registrar. Eu aprendi isso, aquilo e o outro. Na quarta-feira, do mesmo jeito. Na quinta-feira, do mesmo jeito. Ou seja, cada aula de matemática, ele vai estar registrando o que ele aprendeu naquela aula. Quando for na sexta-feira, ele irá gravar ou um vídeo ou um áudio falando tudo que ele aprendeu no decorrer da semana. Vamos ver quem será o aluno? Pronto, aqui vamos sacudir a caixa. Vamos ver. Pronto. A aluna sorteada, tá certo? Tá certo? Que irá registrar, não sei se vai estar dando aí para vocês ver direitinho. Bem na câmera, pronto. A aluna sorteada vai ser a Rayane. A Rayane irá fazer o registro da semana da aula de matemática, ou seja, cada aula de matemática a Rayane vai estar registrando um pouquinho que aprendeu. Quando for na sexta-feira, ela irá divulgar o todo que ela aprendeu. Certo, turma? Então, meus amores, essa foi a nossa proposta do dia. Atividade num livrinho mais Pike, estudar a tabuada. E para o aluno que for registrar, já começa a registrar na aulinha de hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a tia, tá certo? Um grande beijo, meus amores. Que todos tenham um excelente dia. E se surgir qualquer dúvida sobre qualquer assunto, pode chamar a tia Ledine no PV que eu vou estar lá disponível para ajudar vocês, tá certo? Tchau, tchau, meus amores.